A primeira pergunta de hoje é da ouvinte Juliette. A Juliette aqui faz um relato inicial dizendo que ela e o seu companheiro vivem juntos, moram juntos, como se fossem marido e mulher. Mas ela alega aqui que não são casados, mas ela e o companheiro têm o desejo, eles têm o desejo de evangelizarem, de falarem de Jesus para as pessoas. Então a Juliette pergunta ao pastor se por eles não serem casados, se torna isso um impedimento para que eles façam esse trabalho de evangelismo, pastor. Eu quero dizer à nossa consulente que, naturalmente, pela exposição que faz de terem um desejo muito acentuado de evangelizar, pregar evangelho, que é algo elogiável. Porque a ordem de Cristo de Marcos 16, 15 e 16, ela notifica que devemos pregar evangelho a toda criatura. Logo, quando somos seguidores de Cristo, a obrigação é nossa, falar. Porém, a Bíblia, como lemos ainda hoje, em Romanos 12, versículos 1 e 2, quando Paulo declara: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ora, dentro da forma como estão vivendo, não tem aprovação divina. O que tem aprovação divina é o que está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Lá, especificamente, o escritor bíblico diz: o casamento seja por todos honrado. Quem se entrega à prostituição ou ao adultério, Deus o julgará. Quer dizer que o estado do casal é de prostituição, porque não está legalizado o casamento. Então, se a Bíblia diz o casamento seja honrado, perguntamos: por que não celebram o seu casamento e se entregam dedicadamente à obra de evangelização? Teriam uma aprovação de Deus muito grande. Obreiros, espontâneos, anelantes por pregar evangelho. Muito bom. Mas, por favor, é uma obrigação nossa atender ao requisito que está no livro de Romanos 12, versículos 1 e 2. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que não estão vivendo agora. Então, temos que apresentar um culto a Deus equilibrado. E eu faço aqui meus votos para que vocês não disseram que tem qualquer impedimento para casar-se, que realizem seu casamento o mais depressa possível e aí sirvam a Deus com dedicação, que a bênção de Deus será maior sobre a vida de vocês. A próxima pergunta é do ouvinte Rafael, da Igreja O Brasil para Cristo. Rafael pergunta ao pastor se nós, cristãos, quando morrermos e chegarmos no céu, nós teremos memória de tudo que passamos aqui na terra. As coisas boas, diz o Rafael, e também as coisas ruins, pastor. Que você está sendo ilógico, porque você quer, no futuro, lá no céu, se lembrar de episódios da sua vida aqui na Terra.
Se Deus, na sua infinita misericórdia, declara no livro de Isaías 43, 25, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. E você vai se lembrar lá no céu de pecados cometidos aqui na terra? Você acha isso uma boa lembrança? Logo, esse passado aqui na terra fica para trás. Nós vamos citar ainda mais um texto, que está no livro de Miqueias, no capítulo 7, no versículo 19. Diz assim a respeito de Deus com relação a nós: tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então Deus esquece de nossos pecados quando os perdoa, e nós vamos querer lembrar deles no céu? De modo que essa sua forma de pensar está errada. Não tem apoio na Bíblia Sagrada. Agora, nós vamos nos lembrar de quem somos, o nosso convívio aqui na Terra, como irmãos. Essa é uma lembrança que vai nos deixar mais apegados um ao outro, de sabermos que somos irmãos tais, que nos congregamos em tais igrejas, temos aquelas pessoas com as quais conversamos, e isso é um refrigério. E é um lugar tão agradável que o próprio Senhor Jesus, né, pastor? Em João 14, ele disse: na casa de meu pai, né? Nos falando de um relacionamento familiar saudável, né? E ele também orou em João 17, a chamada oração sacerdotal: Pai, aqueles que tu me deste, quero que estejam comigo para que vejam a minha glória que tu me deste. Imagine só, ele quer que nós estejamos no lugar que ele estiver, porque veremos a sua glória. É um privilégio muito grande. E as palavras de Jesus são fiéis e verdadeiras. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se alguém quer viver aqui na terra, então viva. Mas eu prefiro o céu. Muito bem, agora vamos para a pergunta do Robério, da cidade de São Vicente. O Robério pergunta ao pastor sobre esta proibição de comer carne vermelha na quarta-feira maior e também na sexta-feira da paixão, que eles chamam, dizendo se isso é uma proibição bíblica, tem respaldo bíblico, ou se isso é por causa da tradição, pastor. Queremos dizer ao nosso consulente que a Igreja Católica tem duas fontes de autoridade religiosa. No Catecismo declara onde se acham as verdades que Deus revelou aos homens. A resposta que a Igreja dá, na Bíblia e na tradição. Segunda pergunta: em que consideração se deve ter a tradição? Resposta: na mesma consideração que se tem a Bíblia Sagrada. Então a Igreja Católica não se rege só pela Bíblia, mas se rege também pela tradição. E o que é tradição? Tradição são os escritos dos padres, dogmas que são de ano em ano mudados, alterados. É a vida religiosa da própria Igreja Católica e a mudança que se faz periodicamente. Então a Igreja Católica, nesses dias que comemoramos a morte do Senhor Jesus Cristo e em seguida a sua ressurreição, elas querem dar uns sinais de penitências, um tipo de veneração maior a Cristo nessa época. E como fazê-lo? Segundo o entendimento dos líderes católicos, evitar que se tenha aquela liberdade que se tem fora desse tempo de comer o que a pessoa deseja. E a carne vermelha é muito desejada no prato do brasileiro,
Mas se recomenda, então, a abstinência da carne vermelha de animais e, no lugar, se comer peixes. É uma tradição católica, mas sem apoio na Bíblia Sagrada. Não temos apoio para isso. Então, como você pergunta, a Bíblia ou tradição? Resposta: tradição. A próxima pergunta, agora já com o tema de Páscoa, nós pedimos para o pastor nos falar, de acordo com a tradição judaica, quando foi a primeira celebração da Páscoa. Queremos responder que, de acordo com os fatos históricos, mais ou menos há 3.500 anos, quando, de acordo com a Torá, que é a lei de Deus e lei de Moisés são expressões sinônimas. Por quê? Porque Deus deu para Moisés e ele foi o escritor do livro da lei, chamado também o Pentateuco, tirado dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então o Senhor enviou, na ocasião, de acordo com o registro, no livro de Êxodo, Deus enviou 10 pragas sobre o povo do Egito. E sempre que a praga caía, o povo se achava importunado, como praga de várias modalidades, sarnas e outras coisas mais que o texto bíblico registra. Mas a última era muito penosa. Era a morte dos primogênitos. O que seria a morte dos primogênitos? Significaria que Deus mandaria um anjo, conhecido como anjo da morte, passar em todo o território do Egito. E deu um sinal que casa onde houvesse o sinal do sangue no umbral da porta, na verga da porta, o anjo não entraria. Passaria por cima, mas na casa onde não houvesse o sinal de sangue, o filho mais velho da família iria morrer. Isso aconteceu até no palácio do próprio rei. Foi um transtorno para os egípcios, que solicitaram ao rei depressa que pusesse o povo de Israel para fora das suas terras. Então aí está. Moisés foi instruído, como dissemos, e aí se deu esse episódio que é comemorado como festa da Páscoa. Mas festa da Páscoa judaica, que eles comemoram entre eles próprios, não tem pessoas estranhas, dentro da ordem que Deus estabeleceu, um cordeiro assado não podia ser cozido, ao mesmo tempo, junto com o cordeiro, ervas amargosas, representando o período de cativeiro, que viveram como escravos. Tudo isso traria lembrança dos judeus para sempre, o que Deus fez por eles, como um povo especial. E ainda hoje, os judeus assim celebram. Só que nós não somos judeus, não temos participação nesse tipo de comemoração. Agora, nós como cristãos, temos uma outra instituição que podemos também chamar de Páscoa, que é exatamente esse período que estamos vivendo agora com relação à morte de Cristo e à sua ressurreição. Na noite que antecedeu, uma quinta-feira, a prisão de Cristo e em seguida a sua morte, ele tomou o pão, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, o corpo de Cristo foi pregado na cruz do Calvário. E em seguida tomou o cálice, distribuindo para cada um deles: este cálice, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
Vos lembrais da morte do Senhor até que Ele venha. Então há um período limitado. Quando Jesus vier, vamos estar com Ele e não precisamos mais celebrar a ceia. Então nós cristãos celebramos a ceia do Senhor. Só que não temos um dia indicado, mas fazemos isso, como diz o texto, todas as vezes. E aí em cada igreja se celebra este ato que é chamado a ceia do Senhor. Pastor, tem chegado aqui uma pergunta do Teixeira, aqui de Santos. Ele pergunta ao Senhor se o crente, o cristão, pode na Páscoa comer carne, pastor. Quero dizer que sim, porque esta colocação não tem assim apoio bíblico, é um apoio tradicional da tradição católica. Então, nós não temos esse ato de, na época da Páscoa, escolher alimentos que não sejam os tais, que comer carne verde e outras coisas mais. Almoçamos e comemos normalmente, como os demais dias. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ela fez aqui uma pergunta para o pastor. Ela diz aqui que ela e o seu companheiro, eles não são casados. Eles foram batizados e na igreja que eles estavam até fazendo a obra de Deus. Só que aí ela mudou de igreja. Ela foi para uma outra igreja. Então lá o pastor orientou-os, dizendo que a condição desse casal era irregular. Eles precisavam se casar. Muito bem. A nossa consulente então pergunta ao pastor: pastor, agora estou em outra igreja e o pastor me disse que eu e o meu companheiro que trabalha na obra tem que casar, fazer tudo certinho. Aí ela pergunta: o outro pastor estava errada e estamos pecando, pastor? Bom, eu admito que essa pergunta, quando fala de dois amigos, não tenha nada a ver com essa prática condenada na Bíblia de homossexualismo. São dois jovens independentes, ainda solteiros, que querem se envolver na obra de Deus. Não podemos negar que esse desejo tem base bíblica, devem realmente se esforçar para isso, mas há uma ordem bíblica que deve ser respeitada. Por exemplo, nós encontramos o Senhor Jesus em Mateus 28, 19, dizendo o seguinte: ide, ensinai todas as nações, batizando-as. Então, o catecúmeno, que é o aprendiz que está chegando à igreja, ele não pode se batizar incontinente, assim de qualquer maneira. Ele precisa ser orientado quanto às doutrinas fundamentais da Bíblia e saber o que está fazendo com base na Bíblia. Ele tendo convicção do que está ouvindo, crendo, ele tem segurança. Aí sim, se tornando uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, 17, quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, estão vivendo dentro desse critério de uma nova vida, nascidos de novo. Primeira providência é batizar-se nas águas. Batizar-se nas águas, ter participação na ceia do Senhor e ser identificado como membro da igreja na qual estão. Nesta igreja, o pastor vai observar a forma de como se conduzem estes novos irmãos, vendo que se tratam de jovens anelantes por trabalhar na obra de evangelização, vai orientá-los para isso, inclusive dar instruções como se dirigir a uma pessoa que se desconhece
para apresentar a mensagem do Evangelho. Isso tudo é necessário, não pode ser aí nessa forma de andança, para lá e para cá, sem um destino certo. Deve haver uma convicção, pastor que tem conhecimento da Bíblia, que orienta corretamente, aí vocês ficam servindo a Deus e com conhecimento de causa. Mas recomendo que para vocês serem obreiros classificados como tais, é preciso que haja casamento. O homem tem a sua própria esposa, de acordo com a recomendação de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher que tenha seus filhos em sujeição. Aí está o problema, a situação baseada na Bíblia, consentânea com a Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é do ouvinte Orlando. Ele pergunta ao pastor quem são os filhos de Deus indicados em Gênesis capítulo 6, do verso 2 a 4. Antes de responder a pergunta do nosso consulente Orlando, nós queremos dizer que esse texto da Bíblia é muito controvertido, difícil de ser interpretado. Nós vamos dar a nossa posição. Agora sabemos que há divergência com outros pontos, mas então queremos chegar à lógica do próprio texto. Então entendemos que os filhos de Deus mencionados são os descendentes, ou eram os descendentes, piedosos de Sete. Quem foi Sete? Sete foi o terceiro filho de Adão. E diz o texto bíblico, particularizando, que a partir do nascimento de Sete, nome da pessoa, o homem, começaram a invocar o nome do Senhor. Por que não antes? Porque seguiam a tradição de Caim, que foi um homem mau, que matou o próprio irmão. Então eram pessoas que viviam na forma daquele cidadão chamado Caim. Já com o nascimento do terceiro filho, começou a haver uma mudança. Então, nós queremos apresentar os seguintes argumentos. Ao analisarmos o texto de Mateus 22, 29 e 30, lemos o ensino de Cristo que diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam-se e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ora, se os anjos não se casam, não são dados em casamento, entendemos que as paixões e apetites sexuais são especificamente manifestações do corpo e não dos anjos celestiais. Segundo ponto, não foi da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens que nasceram gigantes. Porque há uma leitura rápida daí, dá para entender que houve uma normalidade na fecundação. Pelo contrário, eles já existiam antes desses acontecimentos. Vamos ver o que diz a Bíblia. Havia naqueles dias na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da terra, como lemos em Gênesis 6 e 4. Então aí está a declaração que havia naqueles dias na terra, havia também depois esses homens anormais que eram gigantes. Terceiro,
caso esses filhos de Deus fossem anjos caídos, como se admite por outras interpretações, eles seriam demônios e não mais filhos de Deus. Logo, não poderiam ser considerados como tais. E quarto, os descendentes de Sete invocavam o nome do Senhor, tal como o próprio Sete, em Gênesis 4, 26. Então aí está a nossa resposta à pergunta, como disse, controvertida, mas mais lógico entendemos essa forma de interpretação mais à luz da Bíblia Sagrada. Então, repetindo, esses filhos de Deus eram manifestos com o nascimento de Sete, cuja genealogia, a família, começou a servir a Deus a partir daquela época. E não anjos caídos, porque seriam demônios, não mais chamados filhos de Deus. A próxima pergunta, o pastor já está aqui já pronto para responder a pergunta da nossa ouvinte Maria, do bairro Enseada. Ela pergunta ao pastor quem foi Martinho Lutero, pastor. Martinho Lutero é conhecido como reformador do protestantismo. Rapidamente, a história dele conta que ele trabalhava numa mina na Alemanha e certo dia, caminhando ao lado de um colega, um raio vindo do céu bateu em cheio no seu colega e morreu na hora. E ele começou a pensar consigo, e se fosse comigo? Eu não estaria preparado para me encontrar com Deus, e agora? Então ele mudou de vida. Entrou no mosteiro, começou a estudar e se tornou uma pessoa muito estudiosa. E lá no mosteiro ele começou a pegar uma Bíblia da biblioteca e ler periodicamente a Bíblia, quando, de certo modo, havia proibição para a leitura da Bíblia. Mas ele, que havia estudado latim, tinha conhecimento, porque a língua da Bíblia era no latim. E estudando a Bíblia, ele então começou a verificar que certos costumes e práticas exercidas pela igreja de então não estavam consentâneas com a Bíblia Sagrada. Um dia ele resolveu ir até o Vaticano, e aquele anelo de ver a cidade de Deus, o local onde estavam sediados os líderes da igreja. E voltando de lá, ele voltou aborrecido, porque ele não tinha visto o que ele pretendia ver. Pelo contrário, achou coisas que estavam fora da verdade bíblica. Então, para aumentar a sua situação ainda de convicção, certo padre, numa ocasião, sabendo que ele gostava de ler a Bíblia, lhe deu de presente uma Bíblia. Ele começou a estudar a Bíblia Sagrada e, em determinada ocasião, ele escreveu 95 pontos doutrinários que conflitavam com os ensinos da Igreja Católica. As 95 teses de Martinho Lutero. Afixou na porta da igreja que ele presidia, e à medida que as pessoas iam entrando, iam tomando conhecimento. E, paralelamente, ele passou a traduzir a Bíblia da língua latina para o alemão, a língua do povo. E à medida que as Bíblias chegavam ao conhecimento do povo, elas mesmas começavam a descobrir que certos ensinos e práticas não estavam consentâneos com a Bíblia Sagrada. Uma das práticas que foi levada muito em consideração é que havia o dogma da indulgência praticado pela Igreja Católica. O que é isso? A pessoa que tivesse certa forma de dinheiro, ela podia pagar o apagamento dos seus pecados por um valor X.
E aqueles homens mais ricos, como imperadores e pessoas que viviam na corte, ofereciam seus feudos. Depois da minha morte, faço uma declaração que isso aqui passa para a propriedade da Igreja Católica. E a Igreja cresceu muito em propriedades. E aí o povo começou a se afastar, porque não podia admitir que o dinheiro pudesse pagar a culpa do pecado. E a Bíblia realmente diz: não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Salmo 49 declara que ninguém pode pagar o preço dos seus próprios pecados para serem apagados. Existe outra providência. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então aí está o que é chamado o protestantismo, ou hoje como se usa, evangélicos. É a forma vulgar de comunicar-se, de saber que os evangélicos são os antigos protestantes.